Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo tronco Coima, Robuste. Tronco Robuste, o único com estrutura de arcos monobloco, uso de fixadores especiais, guilhotina de correr, preparado para balanças eletrônicas Coima, sistema anti-ruídos, pisos anti-estresse, trincos de manejo rápido, Robuste, 5 anos de garantia. Tronco Robuste, segurança para você e bem-estar para o seu rebanho. Coima, aqui o peso é bruto. Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Você vai ver nesta edição. Você vai ter os números em relação à América do Sul e a demanda por soja sobre os países daqui. O El Ninho deve derrubar em 20% a produção de café num dos países maiores produtores do grão no mundo, a Indonésia. E os Estados Unidos, que já não eram os maiores exportadores de trigo, haviam sido ultrapassados pela Rússia, foram ultrapassados também pelo Canadá. E ainda nessa edição você tem a opinião de analistas a respeito dos preços do milho em Chicago. Eles acreditam que apenas se houver uma derrubada na área de produção dos Estados Unidos é que as cotações devem reagir. Você tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo isso e muito mais a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. A Agricultura BR começa mais uma edição aqui através do canal do Boi. Você que está ligado através da antena parabólica ou também da internet, seja muito bem-vindo. A gente começa trazendo em destaque a soja negociada em Chicago nesta quinta-feira. Vamos ao vivo para lá então acompanhar as últimas negociações. Veja, a soja operando em campo positivo, a alta é muito baixa neste momento, mas ainda assim vem operando com tendência positiva. Março opera $8,63 por bushel, leve alta de 0,08%. Maio vem a $8,68 por bushel, subindo agora um pouquinho mais, 0,11% para essa posição. Julho opera $8,73 mais 75. Essa posição já chegou hoje a $8,75, mas agora vem um pouquinho abaixo disso, ainda assim aponta alta de 0,14, enquanto agosto sobe 0,20% e é negociada agora em Chicago a $8,76 mais 25 por bushel. Ainda hoje você tem informações importantes sobre o cenário internacional da soja, também produção e também exportação, demanda internacional, os números globais para a soja. Antes nós vamos ver como é que está o dólar que é determinante para a formação de preço da saca da soja aqui no Brasil. Nós temos o dólar hoje em elevação, Juliana. O dólar novamente começa a se aproximar da marca de R$4. Dólar opera em alta, então, neste momento de 0,76%, frente ao fechamento de ontem, quarta. Negócios agora a R$3,96, mais 5 até o fim desta edição. A gente dá mais uma olhadinha no dólar, que é um fator muito fundamental para o produtor rural brasileiro. E olha, a gente falava a respeito de soja, vamos saber agora como é que está a América do Sul em relação aos principais países produtores. Ainda hoje você vai ver um levantamento que é o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e nós aqui do Agricultura BR trabalhamos ele para saber como é que está a questão do Brasil, por exemplo. Na questão do Brasil, se o Brasil produzir 100 milhões de toneladas como os americanos esperam,
cobre exatamente a necessidade de exportação mais o consumo interno. Ora, exportação são 57 milhões e o consumo interno 43, vai dar 100 milhões de toneladas. E essa é uma situação que é comum na América do Sul. O estudo da agência Rural Business vai mostrar agora que isso é comum. Está acontecendo na América do Sul a seguinte situação: os países da América do Sul, sul-americanos, demandam mais soja para cumprir essas situações. Exportação e consumo interno é o assunto de agora aqui do Agricultura BR. Então começamos primeiro por esse estudo, depois a gente vai ver Brasil, somente o Brasil ainda na edição de hoje, mas começamos a mostrar aqui como é que está a situação sul-americana, projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aqui está o Paraguai, 8.800.000 toneladas, Argentina, 58.500.000, os americanos aumentaram a expectativa argentina, Brasil com 100 milhões de toneladas, essa é a situação. Enquanto a produção 2015 e 2016 é prevista aumentar em 1,2% e cravar 173.730.000 toneladas na América do Sul, o consumo interno deve dar um salto muito maior e chegar a um aumento de 4,6% e com isso totalizar um consumo de 100.260.000 toneladas. Vamos ver agora outros números em relação ao que acontece com Brasil, Paraguai e Argentina, América do Sul. Nós trazemos aqui um outro destaque, temos aqui a oferta comparada com a demanda e aqui nós temos as colunas que mostram como é que está a situação de consumo, de exportação, demanda e também produção. Olha só, consumo em 100 milhões, exportação 76 milhões de toneladas, demanda 177, produção 174 milhões de toneladas. Então você tem uma demanda aqui mais alta do que a produção. Falando aqui da América do Sul, demanda sul-americana maior do que produz. Daqui a pouco nós vamos ver esses números para o Brasil também no Agricultura BR. O estado do Mato Grosso enfrentou problemas muito sérios no início desta safra 2015-2016. No que diz respeito ao clima, faltou muita chuva nessa região produtora do Brasil, que é a maior do país e também a maior do mundo. Por lá tem muito produtor preocupado, mas nem tudo está perdido não. Tem produtor que está satisfeito com a sua produtividade. A gente vai conhecer um deles agora na reportagem de Valdir Pacheco. De acordo com o último relatório divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a colheita da soja no estado começa com produtividade de 50,6 sacas por hectare, prejuízo causado pela falta de chuva no início e no desenvolvimento da planta. O produtor João Antônio Gritti, um dos pioneiros em Sorriso, produz desde 1984 e nunca presenciou um clima tão desfavorável ao cultivo da oleaginosa como nesta safra 2015-2016. Nesses 32 anos, nunca aconteceu um veranico assim, desse jeito, como aconteceu esse ano. Porque ele atingiu a lavoura desde o plantio e no desenvolvimento e até na parte de formação da vagem, grão. Então, foi a parte vegetativa e produtiva, atacou tudo. Nunca tinha acontecido. Alguns anos, ou quase todos os anos, há uns veranicos no plantio, mas assim, menos dias ou poucos dias, atrapalha um pouquinho uma região ou outra, mas quando a chuva vem, ela, depois dali para frente, ela não falta mais chuva. E esse ano foi o contrário. E daí deu um prejuízo muito grande, né, para o pessoal aí. Não foi todas as regiões, mas a maioria foi prejudicada. O tempo está contribuindo para a colheita de soja aqui em Sorriso. O produtor João Antônio Gritti está satisfeito com a produtividade obtida nesta safra, pois aqui na sua fazenda o índice pluviométrico contribuiu para o desenvolvimento da planta. Nós aqui tivemos mais sorte, que já deu umas chuvas em setembro boas e assim
30, 40 milímetros, até de 50, e depois chegou o tempo, a hora de plantar, começamos a plantar, pegamos mais uma chuva boa e continuamos, conseguimos plantar normal. E depois continuou chovendo assim, chuvas menores, 8 milímetros, 10 milímetros, e daí no final de novembro para dezembro deu 22 dias de sol também, sem nada de chuva. Mas a lavoura, como tinha umidade profunda, ela resistiu bem. A produtividade pode até variar de uma região para outra, mas o ataque de pragas nesta safra foi intenso em todas as propriedades. Nós aqui temos o problema, além de ter o problema da lagarta helicoverpa, da maçã, que todo ano ataca um pouco, nós temos um problema muito sério de mosca branca. E esse ano também deu bastante trabalho para combater, mas a gente conseguiu contornar a situação até melhor dos outros anos. Não sei se em função de menos chuva os produtos fazem, assim, trabalham um pouco melhor, fazem mais efeito. Valdir Pacheco para o SBA. Além do produtor de Sorriso, que a gente acabou de conhecer na matéria que está fazendo a colheita da soja, o André Bodenberg, de Nova Mutum, também no estado do Mato Grosso, está fazendo a colheita da sua plantação. Ele enviou o vídeo da sua colheita, está aí na tela. André, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Está mostrando, então, as imagens de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso. Bom, por aqui a gente segue falando sobre o estado mato-grossense, agora a respeito do clima, para saber se ele vai colaborar com a produção por lá, com a colheita da soja, né, com essas atividades no campo e também a semeadura do milho para aquele produtor que já está avançando com essa atividade. Vamos ao vivo até São Paulo, então, para falar com a Nadiara, que tem as informações para a gente. Nadiara, vamos ver? Boa tarde para você. A gente está falando aqui do Mato Grosso, tem muito produtor em atividade no campo. Qual que é a previsão do tempo para lá nos próximos dias? Olha, Juliana, boas notícias para os produtores do estado de Mato Grosso. Previsão de pouca chuva, mas aquelas pancadas de chuva que ainda garantem umidade do solo. Então, por enquanto, a colheita da soja deve andar bem. E para aqueles produtores que também estão plantando o milho, as condições também são favoráveis. O solo, por enquanto, apresenta bons índices de umidade. A gente observa que grande parte do estado de Mato Grosso coberto por esta área em azul e também rosa do mapa. E nestas áreas, o índice de umidade do solo varia de 70% até 100%. O solo está um pouco mais seco aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul, mas ainda assim as condições são favoráveis para o plantio do milho. Agora, para os próximos dias, a chuva ganha um pouco de intensidade na área que faz divisa com o estado de Goiás. Nas demais regiões, a gente vai ter uma condição bem típica de verão, com um tempo bastante abafado e pancadas de chuva de forma mais isolada. O tempo deve secar um pouco mais, especialmente no próximo final de semana, e o calor aumenta, mas teremos um curto período aí de tempo seco sobre o estado de Mato Grosso, o que não deve afetar muito o plantio e não deve diminuir a umidade no solo nas áreas produtoras. No próximo período, entre 16 e 20 de fevereiro, a gente observa que a chuva será mais generalizada, mas também não é uma chuva tão expressiva. Os volumes maiores em 5 dias indicam em torno de 30 milímetros, então é aquela chuva que ocorre alternada com períodos de melhoria. Por um lado, ela garante umidade do solo e, por outro, não atrapalha as atividades de colheita, porque ainda teremos bons períodos de sol. E pelo menos até o dia 25 de fevereiro a situação não muda muito. Deve chover em quase todo o estado de Mato Grosso, só que ainda na forma de pancadas, essas chuvas rápidas e isoladas. Juliana. E nos outros estados do Centro-Oeste, Nadiara, Mato Grosso do Sul, Goiás, os produtores também estão colhendo a soja, avançando com o plantio do milho. Qual é a previsão para estes outros estados? Também há previsão para chuvas nesses próximos dias, só que nesses dois estados a chuva vem com um pouco mais de força. Agora, para esse próximo período, entre 11 e 15 de fevereiro, o estado de Goiás deve ser mais atingido, principalmente nesta área aqui que faz divisa com o Triângulo Mineiro. Há risco de uma chuva mais pesada e também no noroeste de Goiás deve chover mais de 70 milímetros. Então, essa chuva pode atrapalhar momentaneamente a colheita da soja, mas ela não será tão expressiva, então não há risco aí para transtornos de forma generalizada, porque
boa parte do interior de Goiás, assim como o estado também de Mato Grosso do Sul, a gente observa que há uma irregularidade da chuva. Então pode chover forte, mas de forma pontual, e não é uma chuva que vai deixar o tempo completamente fechado. Então o risco para invernada é muito pequeno para estas áreas. No próximo período a gente observa uma condição bem parecida com o estado de Mato Grosso. Tem previsão de chuva generalizada, só que com baixo volume de água, indicando que são pancadas de chuva alternadas com períodos de melhoria. E essa condição é válida pelo menos até o dia 25 de fevereiro. Então teremos condições boas para a umidade do solo e plantio do milho. Por outro lado, essa chuva não deve atrapalhar e paralisar as atividades de colheita da soja. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelos destaques. Até a próxima. Por aqui a gente segue falando de soja. Agora chegou a hora da cotação. Veja como estão os valores hoje no estado paranaense. Muito telespectador do Mato Grosso está ligado aqui com a gente. A gente aproveita para mandar um abraço para Sirlene de Nova Lacerda. Entrou em contato com a gente através do WhatsApp. E também o Cleiton Felipe de Curvelândia, ambos no estado mato-grossense. Obrigada pela companhia. Também tem gente por todo o país aqui. Tem o Fabrício Brown de Cangaçu, Rio Grande do Sul, e o Gilmar Ribeiro do interior do estado de Tocantins, de Rondônia, município de Nova União. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta tem informações sobre o mercado do café. Você vai ver que o El Niño pode derrubar em 20% a produção da Indonésia. Você ainda confere nesta edição destaques para a soja aqui no Brasil. O Brasil tem uma previsão de produzir pelo menos 100 milhões de toneladas e um consumo mais exportações que dá no mesmo número, 100 milhões. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Science do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Agricultura BR de volta, mais uma vez traz o destaque para a previsão do tempo e agora voltado para a produção de café, para a cultura de café, que é o tema deste bloco. E o clima andou um pouco mais quente, um pouco mais seco em importantes áreas produtoras. Quem fala a respeito deste assunto e também como é que fica a previsão, também relacionado à umidade de solo, é a Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. Nadiara, como é que fica então a situação, previsão para essas regiões produtoras de café? Olha, Fabiano, a situação é um pouco mais crítica, principalmente no estado do Espírito Santo e também no sul da Bahia, regiões produtoras de café, que tiveram pouca chuva no final de 2015. Houve um grande déficit hídrico por causa do fenômeno El Niño, que provocou chuvas abaixo do normal para estas regiões. E agora voltou a chover forte durante o mês de janeiro, só que a chuva já cessou, então a umidade do solo já voltou a baixar. A gente observa que grande parte do Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais, até partes da Bahia, já apresentam índices de umidade do solo abaixo de 20%. E agora, para os próximos dias, até tem previsão para o retorno da chuva para essas áreas, só que os menores volumes acumulados devem atingir justamente o Espírito Santo e partes da Bahia. A chuva mais intensa deve atingir o estado de Minas Gerais. Inclusive, no interior de Minas Gerais, o volume de água pode ultrapassar 100 milímetros. Então, é uma chuva que garante boas condições de umidade do solo para aquelas áreas que estão com os cafezais em desenvolvimento, mas por outro lado, essa chuva ela atrapalha as atividades de cuidados no campo, porque é uma chuva em excesso em 5 dias. Já que entre Espírito Santo e sul da Bahia, a gente observa que tem previsão de chuva, só que é uma chuva de baixo volume acumulado e que em algumas lavouras ainda vai ser insuficiente para recuperar totalmente a umidade do solo. No estado de São Paulo, a gente observa chuvas generalizadas, mas também com menor volume para esses próximos 5 dias.
No próximo período, a gente observa que a chuva aumenta em São Paulo e também deve vir com força entre o sul e Triângulo Mineiro. Então, nestas áreas não vai faltar umidade nas lavouras de café. Já sobre o norte de Minas, sul da Bahia e também no Espírito Santo, teremos mais um período aí com diminuição da chuva. As pancadas serão muito isoladas e com baixos acumulados. E essa condição deve se repetir pelo menos até o dia 25 de fevereiro. No Espírito Santo até a chuva ganha um pouquinho mais de intensidade, mas ainda não será suficiente aí para todas as áreas produtoras. Então essa situação mais crítica deve continuar aí em algumas lavouras do Espírito Santo e sul da Bahia por causa da baixa umidade do solo. Por enquanto, no estado de São Paulo e Minas Gerais, as chuvas ainda devem manter o solo bastante encharcado nos cafezais. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com mais informações do clima. Por aqui a gente segue falando sobre café, agora a respeito de preços. Olha, a gente começa trazendo os valores do café robusta para você, negociados no mercado físico do Brasil. Olha, tomando como base o estado do Espírito Santo, o maior produtor da variedade, os valores caíram com força nesta quarta-feira, atingindo o valor mais baixo do mês de fevereiro. Vamos aos números então, você acompanha comigo a apuração do CPEA e você vê que lá no dia 4, 5 de fevereiro, os valores ultrapassavam a marca dos R$ 400 a saca. Era o valor recorde já até então atingido para o café Conilon negociado no estado do Espírito Santo. No dia de ontem, 10 de fevereiro, portanto, teve uma queda bastante forte em relação ao último dia útil, que foi a última sexta-feira, dia 5. O valor saiu de R$ 401,58 na última sexta para alcançar ontem R$ 395,03, uma queda bastante expressiva para o preço do Conilon aqui no Brasil. Bom, agora destaques internacionais. Olha só, a Indonésia, que é o quarto maior produtor de café do mundo, sendo que é o terceiro na produção da variedade robusta, deve ver a sua produção de café dessa temporada cair em até 20%, por conta do fenômeno climático El Niño, que prejudicou bastante a produção. A colheita deve dar início ainda neste mês de abril. A safra deve sair do volume recorde de 11.600.000 sacas colhidas na temporada passada para uma estimativa de 9.300.000 sacas, uma queda de quase 20%. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, essa seria a queda mais acentuada na produção de café da Indonésia desde a safra 2006-2007. Olha, ainda de acordo com o Rabobank, um banco internacional ligado no mercado de commodities agrícolas, eles acreditam que as cotações devem voltar a subir na Bolsa de Londres com essa queda na produção da Indonésia, aliada à queda na produção do Robusta em outros países produtores do mundo também. Para eles, a estimativa é de que até o meio do ano as cotações em Londres atinjam $1.580 por tonelada. Por enquanto, elas estão bem abaixo disso, não é isso, Fabiano? Exatamente, Juliana. Aliás, café robusta recua em Londres. Esse movimento de recuo é por conta, principalmente, o peso que o Vietnã tem. É o maior produtor dessa variedade de café e hoje a situação mais cedo não era diferente. O café robusta vinha em queda, era uma queda que se aproximava de 0,5% nas posições de mais curto prazo. Vamos conferir agora o que acontece por lá. Vamos saber como é que estão os negócios com o café robusta, plataforma Life Londres. E nós temos aqui o recuo aumentando. A queda para o café robusta ficou um pouco maior e eu dizia que se aproximava de 0,5% no mais curto prazo, agora supera 0,5%. Março perde 0,57%, negociada a $1.384 por tonelada. Maio, queda de 0,63%, recuo para $1.411 por tonelada, enquanto julho vem com negócios com recuo de 0,55%, negociada a $1.442 por tonelada. Assim vem a situação do café robusta na Bolsa de Londres. É uma referência importante para os negócios aqui no Brasil em relação ao café Conilon. É que com o café Conilon aqui no Brasil, como nós já dissemos, há um outro fundamento importante. O estado do Espírito Santo, o maior produtor, tem uma expectativa por conta dessa seca que a Nadiara acabou de falar. No Espírito Santo é o único estado que pode se dizer
que a questão das chuvas ainda não se resolveram, continua passando por necessidade e por estresse hídrico o estado e com isso a produção deve ser menor. Além disso, o Espírito Santo exportou mais e com isso utilizou seus estoques de café Conilon. E quando se fala dos estoques daquele estado, se fala dos estoques brasileiros. É por isso que o Conilon, na maioria das vezes, estava vindo com uma situação um pouco melhor aqui no Brasil de preços. Confira agora como é que estão as cotações de acordo com a Câmara de Comércio de Café de Vitória. Atenção agora, produtor, para as cotações do café arábica negociadas aqui no Brasil e também no exterior. A gente começa trazendo para você a situação do mercado físico do Brasil, que assim como o café Conilon, também registrou baixas nesta última quarta-feira para a variedade arábica. Vamos acompanhar agora, em primeiro lugar, o indicador do CPEA para o arábica, que toma como base o estado de São Paulo. Veja só, o valor saiu de R$ 496,82, negociado na última sexta-feira, dia 5 de fevereiro, para alcançar ontem, quarta-feira, primeiro dia útil desta semana, R$ 482,28 a saca. Uma baixa bastante expressiva para o preço do café arábica negociado em São Paulo nesta quarta-feira. E no estado de Minas Gerais, Fabiano, como foram os negócios ontem? Também com recuo, e aí o recuo aqui no Brasil reflete aquilo que aconteceu nesta semana já com o café arábica na Bolsa de Nova York. É importante lembrar que nós já tivemos pregão nesta semana de segunda-feira, com um recuo extremamente forte por lá, um recuo que chegava a 3,5%, algumas posições perdiam 4% do seu valor. E como teve feriado aqui no Brasil, na terça-feira, quarta-feira voltaram os negócios, ontem só depois do meio-dia, agora sim que vem esse reflexo. E esse reflexo também trouxe queda forte para o indicador café para a região sul de Minas Gerais. Então vamos ver os valores, porque nós temos aqui o acumulado dos últimos 30 dias. Esse intervalo considera do dia 10 de janeiro, quando o valor era de R$ 512,50, até chegar o dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, valor de R$ 497,50. Com isso, perde bastante, perdeu aqui mais de R$12, perdeu 14, 15 reais aqui de valor, perdeu o suporte aqui entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro. Agora, se comparado o resultado de segunda-feira com o resultado de ontem, também perde muito. Não perde R$15, mas também vai perder aqui R$12,50, então queda forte entre os valores de segunda-feira e quarta-feira. Nos últimos 30 dias, então, uma queda forte, expressiva para o café sul de Minas, reflexo direto dos negócios na Bolsa de Nova York. E as cotações do café arábica na Bolsa de Nova York, que tanto mexeram com os preços do café aqui no Brasil, vêm em mais um dia de baixa nesta quinta-feira. Vamos aos números de agora, então, para a variedade. Veja só, o café operando mais um dia de baixa. A posição de março cai agora 0,47% e vem negociada a $1,14 mais 20 por libra-peso, bem próximo à cotação mínima do dia. Maio opera $1,16 mais 20, com queda de 0,55%. A posição de julho vem também bem próxima à mínima, $1,18 mais 25, com baixa agora de 0,46%, enquanto a posição de setembro vem a $1,20 mais 10, queda de 0,45%. Assim operam os negócios hoje, então, com a arábica lá em Nova York. Mercado futuro continua sendo destaque. Vamos saber agora sobre a operação no mercado futuro na Bolsa Paulista. Ficou vários dias sem negócios. Os últimos negócios mesmo tivemos na sexta-feira. Ontem abriu logo depois do almoço, a partir do meio-dia, mas com um volume de negócios muito baixo. Já é baixo normalmente, mas ontem foi bastante inferior àquilo que já se tem
como média. Vamos saber como é que estão os negócios hoje. Mais cedo nós tínhamos o café na Bolsa Paulista recuando, estou falando de café arábica. Vamos trazer aqui os destaques. Nós temos aqui hoje posição de março, que é a única que tem um pouquinho mais de contrato, com 134 dólares mais 40 centes por saca, negociação na Bolsa Paulista, queda de 0,55%. Aí nós temos setembro com pouca expressão de contratos negociados, mas a 141 dólares e 10 centes por saca de 60 quilos, recuo de 0,28%. E aí, sem trazer muito a referência, a posição de dezembro em 144 dólares, só tem 30 contratos, é por isso que não traz muita referência. 144 dólares por saca, uma alta de 0,77%, mas mesmo com um volume pequeno de contratos que se tem na posição de mais curto prazo, ainda assim se mostra o ambiente que se tem do café, principalmente por conta dos negócios lá em Nova York. As exportações do agronegócio brasileiro caíram 11,7% em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2015. A queda foi puxada por um comércio mais fraco de açúcar, café e complexo carnes. Conforme o Ministério da Agricultura divulgou, as exportações somaram 4 bilhões 980 milhões de dólares. Ao mesmo tempo em que as exportações caíram, as importações também recuaram e bateram o menor nível desde 2010. Foram 913 milhões de dólares importados pelo Brasil no mês passado. No fim das contas, o saldo da balança comercial acabou ficando positivo em 4 bilhões e 70 milhões de dólares. Apesar disso, ficou 7,5% abaixo na comparação com o saldo de janeiro do ano passado. Por aqui a gente segue trazendo para você mais cotações de mercado. Acompanhe. Veja no próximo bloco, analistas afirmam que os preços do milho em Chicago só vão voltar a reagir se haver uma queda muito brusca na área plantada nos Estados Unidos. Ainda hoje você vai ver que o Brasil deve produzir 3.385.000 toneladas de feijão. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Olá, Campo de Ofertas traz para você a solução para a sanidade das suas aves. Não é isso, Jefferson? Isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo avicultor que está nos assistindo, quer implantar essa tecnologia nas suas aves para aumentar a produtividade, seja ela de postura ou de corte? Entre em contato com a gente. Naturovita é a escolha certa. 100% natural, 100% sem resíduo, melhorando a produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade, nosso amigo avicultor. E por falar em lucratividade, o produtor gosta de ouvir isso. E olha só, para mais informações, o nosso telefone 67 40 09 2220. Atendimento show de bola lá no call center e eles estão preparados para sanar todas as suas dúvidas. Novidade no campo de ofertas, Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora, Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas.
Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluataque Duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo, agora também em galão de 5 litros. Aqui se faz jornalismo com responsabilidade. Toda informação que chega no Brasil e no mundo é analisada para responder uma pergunta fundamental. O que pode ser notícia e impactar no seu negócio? Para isso, há um grande time. São profissionais vocacionados para levar as mais importantes situações do mercado do agronegócio para o produtor rural brasileiro. Com uma diferença, a linguagem que você entende. Com compromisso e dedicação que a agricultura e a pecuária brasileira merecem. O nosso negócio é informar. E informar com independência. Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio diariamente com você em 3 horários, aqui no Canal do Boi. Agricultura BR de volta, o destaque desse bloco é o milho no cenário internacional e brasileiro também. E eu começo falando a respeito do Japão, e o Japão é muito importante porque é o maior importador de milho de todo o mundo. Japão que há uma grande expectativa em relação ao Brasil também para vender milho com mais expressão para esse país, anda acelerando, de acordo com a analista Tânia Tosi, acelerando suas compras de milho, mas com olho lá na frente, lá na temporada 2016-2017. Foi o que reportou nesta semana o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Todo o volume de compras superior a 100 mil toneladas ou 200 mil toneladas para o mesmo destino precisa ser reportado até as 15 horas do dia posterior, de acordo com as normas norte-americanas. E o Japão andou fazendo compras para a temporada 2016-2017, números devidamente reportados pelos norte-americanos, num total de 243 mil toneladas. Japão que, como eu já disse, importa muito milho e tem estoques baixos. Nós vamos mostrar agora um gráfico elaborado pela equipe de grãos da agência Rural Business que mostra que os japoneses têm estoques, apesar de comprar muito milho, eles que não produzem 1 grão de milho, precisam comprar tudo de fora, eles têm um estoque baixíssimo. E é por isso que eles estão comprando, precisam ver esse estoque. Temos aqui os dados relacionados ao Japão, estoques japoneses, e você vê o que é que aconteceu entre a temporada 11-12 e a 15-16. Você observa que não há evolução, os japoneses começam a temporada 11-12 com uma situação um pouco mais folgada, mas depois ela estabiliza ali na casa de 500 mil toneladas estocadas pelos japoneses. E com isso, eles vêm garantindo 12 dias de consumo para o Japão. Apenas 12 dias garantidos de consumo no Japão, 500 mil toneladas, 12 dias. Essa situação aqui, 12 dias é pouco, então isso traz até um certo risco, mas pelo menos os japoneses estão tentando manter esse dado aqui e já fazem as suas compras para a temporada 16-17. A gente segue falando dos destaques internacionais do milho, agora acompanhando os negócios com o cereal na Bolsa de Chicago. Nesta quinta-feira, as cotações vêm em baixa e é o que a gente vai acompanhar agora. Veja comigo, você produtor de milho do Brasil, atenção para os negócios lá fora. Veja a posição de março vindo com queda de 0,34% e vem negociada agora em Chicago a $3,59 por bushel. Maio é negociada a $3,63 mais 75, com queda de 0,41%.
A posição de julho também cai cerca de 0,40% e é negociada agora a 3 dólares 68 centos mais 75, enquanto setembro, 3 dólares 73 centos mais 75, baixa de 0,46%. O assunto continua sendo milho nos Estados Unidos, e agora nós trazemos o destaque de uma análise da Tânia Tosi, no qual ela fala a respeito de uma possível recuperação, que recuperaria esses valores do milho. Você viu ali a Juliana destacando, valores muito baixos, estão bem abaixo da marca de 4 dólares por bushel. 4 dólares por bushel não é um valor elevado para o milho não, mas pelo menos trazia ele para um patamar aceitável em relação à remuneração aos produtores norte-americanos. O produtor em casa pode se perguntar, mas por que é uma preocupação com esse produtor norte-americano? É que se ele deixar de cultivar milho, ou ele vai manter as suas áreas sem cultivo ou vai migrar para a soja. E migrando para a soja pode trazer algum problema para a produção internacional, para esse mercado da soja também. E a analista Tânia Tosi afirma o seguinte: a única maneira de se recuperar esse mercado do milho, que vem nos piores patamares de preços dos últimos 10 anos, é muito forte essa questão que vem ocorrendo com o milho, é tendo uma diminuição brusca, realmente forte, acelerada na área de produção de milho. Ela afirma ainda que o problema em relação ao milho nos Estados Unidos não está relacionado à questão de demanda. Demanda por milho, acabei de falar do Japão, nós já falamos ontem sobre a África do Sul, né? O departamento americano diz que é um número que vai ser comprado pelos sul-africanos. O governo da África do Sul diz que vai comprar muito mais do que aquilo que o departamento americano está dizendo. Não é em relação à demanda, e sim relacionado às safras americanas de milho. São 3 super safras sequentes, uma atrás da outra, o que acabou trazendo a situação do milho dos Estados Unidos para um patamar muito complicado, com estoques muito elevados e com o dólar mais forte, o dólar forte no mundo todo, trazendo dificuldades para que os americanos consigam escoar esse produto. Vamos trazer agora essas informações em números, análise gráfica na tela, estoques norte-americanos. Nós vamos ver que esses estoques eles só sobem. Temporada 11-12, 25 milhões e 120 mil toneladas, aí veio a 12-13, 20 milhões e 860 mil. Estoque é baixo na 12-13 por conta daquela situação da seca norte-americana. Mas aí na 13-14 já joga para 31 milhões e 290 mil, 14-15 olha como sobe, 43 milhões e 970 mil toneladas, e agora 15-16 com 46 milhões e 670 mil toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos. Olha só a diferença do que aconteceu em 5 anos. Em 5 anos, os estoques norte-americanos evoluíram 85,8%. É muito milho nos Estados Unidos e aí os preços são baixos. Você acabou de ver aí as cotações do milho hoje nos principais estados produtores, tomando como base o preço mínimo e máximo. Agora, já a gente vai dar uma olhada nos valores nacionais do milho no mercado físico do Brasil. Aguarde aí, porque antes a gente vai falar dos valores no mercado futuro do cereal. Milho negociado na BMF Bovespa, operando em alta nesta quinta-feira. Veja só, a posição de março tem mais de 3.300 contratos negociados, com uma alta bastante expressiva de 1,91%. A saca de 60 quilos para entrega em março vem negociada agora na Bolsa Paulista a R$ 41,15. Maio também tem negócios, são 180 agora e negocia a saca a R$ 38,50. A alta para essa posição é de 1,05%. Enquanto isso, setembro também tem negócios, são 190 e negociam a saca de 60 quilos a R$ 36,55. Alta neste momento de 0,44%. Bom, eu comentava há pouco sobre os negócios no mercado físico do Brasil, né? E é sobre este assunto que a gente fala agora, então. A gente viu os negócios futuros,
Agora, mercado brasileiro, mercado doméstico. Olha, os valores, segundo a agência Rural Business, registraram uma nova alta nesta quarta-feira, tomando como base o preço mínimo e máximo negociado diariamente em 8 estados produtores. A média nacional para o preço da saca ontem no país ficou em R$ 37,62. Vamos ao gráfico, então, ele mostra para a gente melhor qual foi a trajetória nos últimos 30 dias, tomando como base o período do dia 10 de janeiro até ontem, 10 de fevereiro. Lá atrás, o valor em 10 de janeiro, que já era alto, era de R$ 32,59. Em 18 de janeiro, o valor subia para R$ 35,84, alcançando R$ 36,90 no dia 25. O mês de fevereiro começou com os valores alcançando o patamar de R$ 37,00 a saca. O valor no dia 3 foi de R$ 37,58. E no dia 10, ontem, o valor subiu ainda mais, ficou em R$ 37,62 a saca de 60 quilos do milho negociada no país. Este valor foi o mais alto da história para a data e no último mês acumulou alta de mais de 15%, de 15,43%. A alta agora anotada nos últimos 12 meses, tomando como base o dia 10 de fevereiro, lá atrás de 2015, é superior a 61%. A seguir no Agricultura BR, você vai ver que a safra de feijão no Brasil pode atingir 3.385.000 toneladas. E ainda nessa edição você tem um panorama sobre a produção de trigo no mundo. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Você não pode perder esse grande evento. Leilão Fêmeas Brahman GR. Gabriel Prata Rezende. Oferta de 200 fêmeas Brahman PO paridas e prenhes. 15 anos criando Brahman. Pioneiro na base genética V8 no Brasil. Leilão Fêmeas Brahman GR. Gabriel Prata Rezende. 21 de fevereiro, domingo às 2 da tarde. Realização Leilopec. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta ao vivo nessa quinta-feira para todo o Brasil e também países vizinhos. Por aqui as informações agora são para o setor do feijão. Olha, o último levantamento apresentado pela Conab mostra uma produção brasileira de feijão estimada em 3.395.000 toneladas.
uma alta de 8,7% frente à última temporada. Esse volume esperado foi revisado para cima na comparação com o levantamento anterior, apresentado pela companhia. A colheita mais volumosa é resultado de uma produtividade 10% superior esperada para essa temporada. Segundo a Conab, o rendimento médio por hectare no Brasil deve ser de 1.127 quilos. A área plantada, porém, considerando primeira, segunda e terceira safra, deve apresentar uma leve redução de 1,2% e somar uma área total de 3 milhões de hectares. E a oferta de feijão no Brasil tem se tornado escassa e os preços elevados. No estado de Minas Gerais, por exemplo, muitos produtores sofreram com a questão climática. Chuvas que atingiram importantes áreas de produção fez com que muitos produtores as abandonassem, como no Triângulo Mineiro. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Érica Machado. Até a safra passada, este produtor investia no feijão como segunda safra, mas foram muitos os prejuízos. A gente vem plantar feijão há muitos anos aqui na região e de 3 a 4 anos para cá vem aumentando muito o problema, principalmente com mosca branca, e que acaba inviabilizando o cultivo do feijão aqui na região. É uma praga, é um inseto que transmite uma virose, o mosaico dourado, e que a produtividade vai praticamente a zero em algumas áreas que você tem infestação com ela. De acordo com o relatório divulgado pela empresa de consultoria em agronegócio Safra e Mercado, em Minas Gerais a situação é dramática, pois os produtores estão sofrendo perdas com as chuvas, principalmente aqui na região do Triângulo Mineiro. Por conta dos prejuízos, muitos produtores estão abandonando as lavouras e optando por outras culturas. Essa área era toda de feijão. Agora aqui será plantado o milho safrinha. A cultura tem risco elevado e por isso muitos agricultores estão migrando para outras opções. No caso do feijão, ela praticamente inviabilizou o plantio de feijão na região nossa. A área reduziu drasticamente, praticamente hoje não tem quase ninguém colhendo feijão nessa época e pouca gente plantando feijão agora. A gente trocou o plantio pós-batata, que era 100% feijão, hoje a gente planta 100% milho nessas áreas, que não tem problema com a mosca branca. O mercado brasileiro de feijão registrou na semana passada oferta escassa e preço em alta no Brasil. O feijão carioca Extra 9 foi comercializado a um preço médio de R$ 217,50 a saca. E o carioca especial 8,5 é negociado a uma cotação média de R$ 215 a saca. A comercialização do feijão mantém-se estável, com um pequeno aumento no preço médio, que subiu 1,88%, chegando a R$ 142,20 a saca de feijão preto. O quilo de feijão de classificação média, que era negociado nos supermercados de Minas Gerais a R$ 3,00 o quilo no início de janeiro, hoje está cotado a R$ 4,50 e R$ 5,00 o quilo. O feijão carioca é o mais consumido no país, respondendo por 70% do mercado. A produção mineira na primeira safra, segundo os dados da Conab, com base em dezembro, portanto sem avaliar as perdas de janeiro, foi estimada em 192.400 toneladas, alta de 17%, que seria alcançada pela recuperação da produtividade, que no ano anterior foi prejudicada pela seca. Érica Machado para o SBA. Bom, Minas Gerais é o segundo maior estado produtor de feijão do Brasil, fica atrás apenas do Paraná, que lidera o ranking dos estados produtores. O estado está agora na reta final da colheita do feijão de primeira safra, a chamada safra das águas. E a expectativa não é muito positiva, não. Por lá, o excesso de chuvas que atingiu o estado tem prejudicado bastante a produtividade e a qualidade do grão. A gente vai acompanhar agora na tela qual que é a estimativa do Departamento de Agricultura do Estado para essa produção na safra de primeira, no feijão de primeira safra no estado paranaense. Veja só, a estimativa inicial era de uma temporada de 334.700 toneladas do produto. Já agora, com a estimativa baixada por conta do excesso de chuvas que o estado recebeu, houve uma queda de 12% na estimativa de produção do feijão por lá, nesta primeira safra chamada Safra das Águas. A estimativa atual, segundo o DERAL, é de 294.500 toneladas. Bom, essa queda de 12% está próxima da queda esperada pela Conab também para a produção de feijão de primeira safra no estado paranaense. A companhia estima que a quebra em relação à temporada passada seja de cerca de 9%.
por aqui. O destaque agora é o mercado internacional do trigo. Trigo que ainda hoje você vai conferir, não tem mais os Estados Unidos como o maior exportador do mundo deste cereal, já tinha sido ultrapassado pela Rússia e agora foi ultrapassado, de acordo com os números apresentados nesta semana pelo Departamento de Agricultura americano, pelo Canadá também. Vamos ver como é que estão os números por lá. Trigo é o assunto de agora, trigo vai mostrando recuperação. Posição de março ganha 0,54%, é recuperação pelo segundo dia consecutivo para o trigo, esse dado é importante. Vem com recuperação de 0,54%, negociada a $4,63 mais 75 por bushel. Maio vem com negócios em alta de 0,69% a $4,68 mais 25 bushel. Julho, $4,73 mais 50 por bushel, alta de 0,85%, enquanto setembro tem negócios a $4,82 mais 50 por bushel, alta de 0,94%. Assim bem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago, apresentando mais um dia de recuperação. E o assunto aqui no Agricultura BR, assunto segue sendo trigo. E eu vou falar um pouco sobre a produção internacional. De acordo com o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, não houve muita alteração. Teve um leve aumento para 735.770 mil toneladas a produção global deste cereal, que é o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR, trazendo destaque aqui para o trigo, produção mundial deste cereal, produção e exportação. Então, produção, eu já disse o número, 735.770 mil toneladas, enquanto as exportações ficam em 163.130 mil toneladas. É um aumento aqui nas exportações de quase 2 milhões de toneladas para o trigo. Aqui nós temos os números globais. Agora, o destaque que você vai ver aqui no Agricultura BR, com exclusividade, mostra alguns dos principais produtores e principalmente exportadores de trigo. Nós queríamos trazer aqui para o público, para o telespectador, situações que são importantes em relação à exportação. E você vai ver agora que os Estados Unidos voltaram a ser ultrapassados agora pelo Canadá. Então nós vamos ver os números da Austrália, Canadá, Rússia e Estados Unidos são os destaques de agora entre os países que têm grande volume de exportação, individualmente. Então aqui eu trago o que acontece com os exportadores de trigo. Austrália, 18 milhões de toneladas. Canadá, 22 milhões. Estados Unidos, 21 milhões e 90 mil toneladas, enquanto a Rússia tem um número idêntico que tinha antes, 23 milhões e 500 mil toneladas. Enquanto o pessoal aqui observa que os Estados Unidos agora já estão na terceira posição entre os entre os maiores exportadores individuais do mundo, eu destaco aqui que a Rússia, ela continua com a sua expectativa de exportação em 23 milhões e 500 mil toneladas, produção de 61 milhões. Estados Unidos caiu a sua expectativa de exportação, caiu quase 1 milhão de toneladas. Foram 700 mil toneladas que caíram entre janeiro e fevereiro. Produção americana de 55 milhões e 840 mil toneladas. Canadá, que chamou na atenção, agora o segundo maior exportador do mundo, tem a produção de 27 milhões e 600 mil toneladas e exporta 22 milhões. A Austrália, outro grande destaque, a Austrália com 18 milhões de toneladas com expectativa de exportação, produz 26 milhões de toneladas. É importante lembrar que a Austrália não apresentou alteração dos números relacionados à sua exportação e nem à produção, mas é um outro país que também poderia ameaçar a posição norte-americana de agora terceiro maior exportador, se não fosse também as questões climáticas que acabam também impactando sobre a Austrália. Você acabou de conferir as cotações do trigo no estado paranaense, de acordo com cada município produtor. E a gente segue falando dos valores aqui no Brasil, então, agora para este mercado. Olha, tomando como base o estado paranaense como um todo, que é o maior estado produtor do trigo no Brasil, os valores ontem registraram uma baixa. Vamos aos números, então. Você tem comigo na sua tela o valor anotado pelo CPEA.
Olha só, o valor saiu de R$ 747,24, valor esse negociado na última sexta, dia 5 de fevereiro, para alcançar ontem, quarta-feira, dia 10, o primeiro dia útil desta semana, R$ 742,19. A baixa no dia foi de 0,68%. E no acumulado deste mês de fevereiro, com essa queda mais expressiva de ontem, o valor do trigo já acumula baixas no mês, a baixa chega a 0,07%. Bom, a gente já conferiu agora os valores do trigo, chegou a hora de falar de mais uma cultura muito presente na região sul do Brasil, que é o arroz. Ao contrário do que aconteceu com o trigo, as cotações do arroz ontem registraram altas, tomando como base o estado gaúcho, Rio Grande do Sul, maior estado produtor da cultura. Vamos aos números então. De acordo com o CPEA, o arroz saltou mais uma vez para casa dos R$ 42. Saiu de R$ 41,95 a saca de 50 quilos. O valor esse negociado na última sexta, dia 5, para alcançar ontem R$ 42,08. A alta no dia foi de 0,31%. Cotações do arroz, apesar da queda acumulada neste mês de fevereiro, no estado do Rio Grande do Sul, vem num patamar satisfatório, acima de R$ 42 a saca. Bom, essa cotação que a gente acabou de ver aqui foi para o arroz em casca. Chegou a hora da gente ver as cotações, então, para o arroz beneficiado. Acompanhe. A Agricultura BR segue trazendo destaques para a região sul do país. Sul do país que chegou a receber temporais que atingiram alguns municípios nesta região. Por outro lado, o Rio Grande do Sul, ele vem passando por um tempo com temperaturas mais altas, solo mais seco. E nós vamos saber com a Nadiara Pereira como é que deve ficar esta situação climática no sul do país, com destaque no Rio Grande do Sul. Cadê a Nadiara? A Nadiara está aqui conosco. Nadiara, sul do país teve essa característica, alguns municípios receberam temporais e o Rio Grande do Sul agora passa por uma situação bem distinta daquilo que já enfrentou. É isso mesmo, Fabiano. Até na última semana a gente teve registro de temporais sobre o interior da região sul, mas principalmente entre Santa Catarina e Paraná. Sobre o estado do Rio Grande do Sul, as chuvas já ficaram abaixo da média no mês de janeiro e agora fevereiro segue com chuvas irregulares ainda sobre o estado. Então, por isso que a umidade do solo já baixou. Boa parte aqui do centro, campanha e oeste do estado já apresenta índices de umidade do solo em torno de 30% a 20% e algumas lavouras já sentem essa falta de umidade e, além disso, tem feito muito calor, o que causa um estresse térmico, principalmente nas lavouras de soja que estão em desenvolvimento. O solo está bastante úmido ainda entre Santa Catarina e Paraná e agora, para os próximos dias, a tendência é de tempo mais seco e muito calor sobre a região sul do Brasil. Amanhã a previsão é de sol em todo o Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina e também interior paranaense. E as temperaturas à tarde chegam até 35 graus no interior e também fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também devem passar dos 30 graus em boa parte do estado do Paraná. Durante o final de semana a gente terá algumas áreas de instabilidade se espalhando e devem atingir principalmente o centro e oeste do Rio Grande do Sul. Nestas áreas pode chover mais de 50 milímetros, então é uma chuva que já deve recuperar um pouco a umidade do solo naquelas lavouras mais secas. E chove também sobre o norte paranaense. Nas demais áreas é uma chuva bem isolada e com baixo acumulado, então na metade sul do Rio Grande do Sul a situação vai continuar um pouco mais crítica por causa da baixa umidade. No próximo período, pouca chuva sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e chuvas mais significativas no norte e leste paranaense. Então no Rio Grande do Sul, tendência aí de pelo menos uns 10 dias com chuvas ainda irregulares e algumas áreas terão aí baixa umidade do solo por causa também das altas temperaturas. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Obrigado pela participação. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque mais cotações de mercado. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou hoje mais cedo seu último relatório de acompanhamento de safra,
com os números da moagem da cana na segunda quinzena de janeiro. Os dados mostram que a região centro-sul do Brasil, que é a principal produtora de cana aqui no país, processou no período 3.930.000 toneladas de cana, com 27,5% do produto sendo destinado à produção de açúcar e os outros 72,5% à produção de etanol. Bom, somando essa moagem ao que já havia sido moído no acumulado da safra, a gente tem este número aqui, olha só. Moagem de cana-de-açúcar na região centro-sul do Brasil, acumulando até o momento 599.870.000 toneladas de cana. Na primeira linha você acompanha mais uma vez qual foi o volume moído na segunda quinzena de janeiro e ali a segunda linha que quase alcança 600 milhões de toneladas, o que foi moído até agora no que diz respeito à safra 2015-2016. Vale lembrar que tudo que for processado pelas usinas até o dia 31 de março deste ano vai contabilizar para a safra 15-16 de cana. Bom, a gente segue falando sobre o setor sucroalcooleiro por aqui. Vamos dar uma olhadinha agora, então, nos valores do açúcar na Bolsa de Nova York. Vamos ao vivo para lá, então, acompanhar as negociações desta quinta-feira, que temos, mais uma vez, açúcar operando em baixa. A posição de março vem agora a 13 centes de dólar mais 21 por libra-peso, com queda de 1,27%. Maio vem a 13 centes mais 14, cai um pouco mais, 1,42%. Os negócios para julho vêm agora a 13 centes de dólar mais 0,9 por libra-peso, registrando baixa de 1,65%, enquanto outubro opera 13 centes mais 32 por libra-peso, baixa de 1,62%. Por aqui a gente segue com o programa trazendo mais cotações no Brasil. Veja. Veja no próximo bloco, a produção de grãos no Tocantins deve cair depois de 5 safras em alta. E a produção de soja global deve atingir 320.510.000 toneladas. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão virtual gado de corte. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte, filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão virtual gado de corte. No Parque de Exposições Tatersal Inês de Castro. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Tem novidade no campo de ofertas, é o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740-0920-220. Ligue agora e compre o seu. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Senexides do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. A
Agricultura BR de volta e agora para trazer em destaque a produção, a safra no estado de Tocantins. É isso mesmo, olha, a produção de grãos no Tocantins, que já vinha há 5 safras registrando alta de 10%, deve registrar uma baixa nesta temporada. A baixa está calculada em 9,7% na produção total de grãos no estado, que faz parte da nova fronteira agrícola do Brasil, conhecida por Matopiba. Olha, essa diminuição na produção deve acontecer por conta da escassez de chuvas na fase de plantio e também por conta da diminuição na área plantada de algumas culturas. A maior queda é observada na cultura do milho, que deve somar uma colheita 17% mais baixa. Depois aparece o arroz, com redução de 8,5%, e em seguida a soja, que apesar da ampliação na área de cultivo, deve ter uma produção 6,5% inferior. A Secretaria de Agricultura do Estado explica que este está sendo um ano bem atípico para a produção de grãos regional. Além das condições climáticas que prejudicaram o início da safra, os produtores tiveram que lidar com altos custos de produção, em reflexo à alta do dólar, dos combustíveis e da energia, fatores que desestimulam o setor. Segundo o último levantamento da Conab, a produção de grãos do estado para a safra 2015-2016 está estimada em 3.800.000 toneladas de grãos. Por aqui a gente segue falando do Tocantins e dos outros estados, né, Fabiano, que fazem fronteira no Matopiba. Exatamente. E a região ou fronteira agrícola, essa nova fronteira agrícola do país, que recebeu uma carga forte, muita chuva no mês de janeiro, agora vê a situação se inverter. O tempo mais seco voltou a ganhar força e com isso o tempo vai ficando mais seco, mais quente e a umidade do solo está sendo reduzida. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para os estados que compõem o Matopiba com a Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. Primeiro muita chuva e agora muito calor no Matopiba, Nadiara. Exatamente, Fabiano. Tivemos problemas na hora do plantio. No final de 2015, faltou umidade sobre a região do Matopiba. E aí, quando a chuva veio em janeiro, ela veio com muita força e trouxe transtornos, principalmente para o estado da Bahia. O excesso de chuva atrapalhou em muitas atividades no campo e trouxe bastante transtorno, tanto para a agricultura como para as estradas. A chuva cessou e agora a umidade do solo já voltou a diminuir em algumas áreas. Inclusive, aqui no interior do Tocantins, a gente observa uma mancha em amarelo, que significa que a umidade já está abaixo de 30%. E aqui, sobre boa parte da Bahia, Piauí e Maranhão, o solo ainda encontra-se úmido, mas com níveis já bem inferiores do que a gente observava no final do mês de janeiro. Essa situação complica um pouco o desenvolvimento das plantas, principalmente da soja que foi plantada, porque além de faltar um pouco de umidade, as temperaturas têm ficado muito elevadas. Durante o dia, a temperatura tem ultrapassado 35 graus, principalmente no Tocantins, e também tem feito muito calor durante a noite. E essas altas temperaturas, tanto durante o dia como à noite, a temperatura mínima durante a noite não tem baixado de 25 graus em algumas localidades, acabam causando um estresse para a planta, um estresse térmico aí para as plantações de soja. Agora, para os próximos dias, tem previsão para o retorno das chuvas para as regiões produtoras do Matopiba. A gente observa que nesses próximos 5 dias, a chuva será irregular, mas ela vem com volumes que devem variar de 15 até 30 milímetros entre Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. Então é uma chuva que não chega a encharcar completamente o solo em toda a área, mas já dá um alívio e também diminui um pouco esses extremos de temperaturas que têm ocorrido sobre a região do Matopiba. No próximo período a chuva diminui um pouco, a gente observa que a chuva se torna mais isolada e com volume menor, variando entre 5 e 15 milímetros, e essa é a tendência pelo menos aí até o dia 25 de fevereiro. Previsão de pancadas isoladas e de baixos volumes acumulados. Então, a chuva melhor deve ocorrer agora entre este final de semana e o início da próxima semana, que deve recuperar um pouco a umidade do solo e dar um alívio aí nas altas temperaturas. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Obrigado pela participação. Uma boa tarde para você, Nadiara, que encerra a sua participação de hoje aqui no Agricultura BR. Por aqui você fica agora com cotações do milho no Brasil.
Minutos finais do programa, por aqui a gente volta a destacar o mercado da soja no Brasil e no mundo. Começando pelos negócios no Brasil, as cotações da saca de 60 quilos da soja ontem registraram uma leve desvalorização. A baixa no dia foi de 0,14%, com o preço da saca sendo negociada em média no Brasil por R$ 73,38. A soja que não vem registrando altas já há alguns dias, a gente vê que no acumulado desses últimos 30 dias tem uma queda de 4,41%. Lá atrás, em 10 de janeiro, o preço médio negociado no país, tomando como base o valor mínimo e máximo negociado em 10 estados produtores, ficou em R$ 76,76. Já no dia 18, o indicador da soja, que é feito pela agência Rural Business, alcançava R$ 77,18. Dia 26, já começava a cair, voltava para casa dos 76, alcançando R$ 76,65. Em fevereiro, começou o mês a R$ 76,13 no dia 2, alcançando R$ 73,48 no dia 5 de fevereiro, última sexta-feira, até ontem registrar mais uma leve baixa de 0,14%, com os valores indo para R$ 73,38. No acumulado dos últimos 30 dias, portanto, tem essa queda que chega a quase 4,5%. Mas se a gente comparar, é claro, com o ano passado, tem uma alta expressiva de 27,7%, já que no dia 10 de fevereiro de 2015, o preço médio da saca de soja no Brasil era de R$ 57,45. Para que o Agricultura BR segue trazendo os destaques para a soja. E agora, falando sobre a produção global da oleaginosa, que teve no último relatório de oferta e demanda um pequeno aumento na expectativa de produção global, um aumento de 78 mil toneladas, que fez com que a oleaginosa atingisse uma produção ou expectativa de produção de 320.510.000 toneladas. Vamos ver agora como é que ficaram os números para a soja em todo o mundo. De acordo com a apuração do Agricultura BR, nós temos aqui números que foram divulgados pelo relatório norte-americano, mostrando aqui os estoques, o consumo, esmagamento e produção. Os dados que estão sendo apresentados aqui mostram que os estoques eles devem ficar em 92.005.000 toneladas. O consumo deve atingir 314.520.000 toneladas. Esmagamento, estamos falando dos números globais, o cenário internacional da soja. Esmagamento alcança 275.860.000 toneladas, enquanto que a produção deve atingir 320.510.000 toneladas, como você já viu aqui no Agricultura BR. Os números aqui mostram pouca diferença entre aquilo que foi apresentado em relação ao relatório do mês de janeiro. Como eu disse, para a produção, um leve aumento de 78 mil toneladas. Esses números eles foram apresentados também mostrando um outro cenário, porque teve ampliação da expectativa para importantes países produtores, como a Argentina. A Argentina teve uma ampliação na sua expectativa de produção em 1,5 milhão de toneladas, como você já conferiu nessa semana, chegando a 58.500.000 toneladas. E a gente segue com os destaques internacionais da soja. Vamos dar mais uma olhadinha no mercado lá na Bolsa de Chicago, porque hoje a soja reage, sobe por lá. Vamos aos números então. Olha só, soja operando agora em campo positivo. A alta para a posição de março agora é de 0,72%, ou equivalente a cerca de 6 centes de dólar. Março negocia o bushel da soja, então, a $8,68 mais 50. Maio vem a $8,73 por bushel, com alta agora de 0,69%.
A alta para julho reduziu um pouquinho agora, é de 0,68% e vem sendo negociada a soja a $8,78 mais 50. Enquanto isso, agosto, $8,80 mais 50 por bushel. Alta também de 0,68%. Você acompanha as negociações ao vivo aqui com a gente em tempo real, por isso os números vão mudando, mas este é o cenário da soja hoje, tendência de alta por lá. A gente segue agora trazendo mais uma informação muito importante para o produtor de soja do Brasil e aqueles outros que também exportam o seu produto. É o dólar. Dólar hoje aqui no país, que há pouco vinha apontando alta, a gente vai acompanhar as negociações de agora então. Moeda americana continua em campo positivo, sobe hoje aqui no Brasil. Neste momento a alta é de 0,71%. Dólar comercial vem negociado abaixo de 4, mas ainda assim numa cotação bastante elevada a R$ 3,96 mais 4. Fabiano. Por aqui vamos voltar a falar de Brasil. Juliana, você destacava o dólar que influencia nos preços nacionais aqui muito forte. Olha, destaque de agora em relação à produção brasileira de soja e assim como na última semana você tinha conferido aqui no Agricultura BR os destaques de acordo com o levantamento da Conab, o 5º levantamento da temporada 2015-2016, você vê agora os números para o Brasil, mas de acordo com os dados que foram divulgados nessa semana pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O que chama atenção nesse relatório em relação ao Brasil não é a mudança, é a falta dela, principalmente no que diz respeito à produção brasileira. Havia uma expectativa, até porque o adido agrícola dos Estados Unidos no Brasil já havia reduzido sua expectativa para a produção nacional. Por isso, e também por outras empresas, principalmente empresas privadas que haviam reduzido sua expectativa de produção, se tinha a expectativa de que o departamento reduzisse a sua produção, a sua expectativa de produção aqui no Brasil, que foi mantida em 100 milhões de toneladas, com uma exportação em 57 milhões de toneladas e um consumo interno de 43 milhões de toneladas. Vamos ver esses números para que quem somou em casa já percebeu que os dados vão empatar. Olha só, temos aqui soja no Brasil, projeção de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, produção no país inteiro, alcançando 100 milhões de toneladas. Os estoques, aqui os estoques que é um fator importante, os estoques eles ficam em 19.310.000 toneladas, estoque de passagem da temporada 2015-2016, exportação em 57 milhões de toneladas, enquanto o consumo atinge 43 milhões de toneladas. O número aqui fica muito claro, você tem aqui a soma exportação mais consumo, dá exatamente 100 milhões de toneladas a necessidade de soja que se tem no Brasil, para atender a sua demanda, consumo e exportação. A produção, de acordo com os americanos, fica em 100 milhões de toneladas. Portanto, uma situação já anularia a outra. Acontece que o estoque de passagem da temporada 14-15, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, é de 19 milhões e 10 mil toneladas. Aí o Brasil vai importar alguma coisa de acordo com os americanos e aí sim chega esse estoque de 19 milhões 310 mil toneladas. Se fosse depender apenas da produção da temporada 15-16, que para muitos está superestimada aqui em 100 milhões de toneladas, por conta das questões climáticas que o Brasil ainda enfrenta para tirar a soja dos campos, se fosse só depender dessa superprodução, produção histórica brasileira, chegando a 3 dígitos, isso daria apenas para empatar em relação à sua demanda. A produção empataria com a necessidade de exportação e consumo interno exatamente em 100 milhões de toneladas.
Estamos na reta final de mais uma edição do Agricultura BR e eu sempre lembro a você, produtor rural, que o programa é feito para você e também por você. Isso mesmo, porque você participa do programa com a gente, mandando os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões para o programa. Ao longo dessa edição, nós recebemos mensagens de telespectadores de todo o Brasil. Eu quero aproveitar aqui para mandar abraços, então, ao Adelvino de Colinas do Tocantins, ligado aqui com a gente, lá do estado do Tocantinense. Muito obrigada pela sua participação, um grande abraço a todos por aí. E também a Anchieta de Alexandria, no estado do Rio Grande do Norte, também acompanhando o canal do Boi. Um grande abraço a todos por aí, continuem ligados. Se você também quiser participar do programa, assista agora esse vídeo que mostra como é fácil. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Essa edição agora sim vai chegando ao fim. Muito obrigada a você que esteve ligado com a gente. E antes da gente se despedir, você acompanha quais foram os principais destaques do dia. Olha, a demanda sobre soja na América do Sul aumenta na temporada 2015 e 2016. O El Niño pode derrubar em até 20% a produção de café na Indonésia, que é um dos maiores produtores do grão no mundo. Você viu também os números para a produção de trigo no mundo todo e o destaque que o Canadá agora também é maior exportador deste cereal do que os Estados Unidos. E ainda você acompanhou nesta edição a frustração dos produtores de feijão de primeira safra no Paraná, que devem sofrer uma redução em relação à safra passada por conta do excesso de chuvas que o estado recebeu neste ciclo. Todas essas informações estão também no blog do programa, que você acessa através do portal do SBA. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais.